amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, 1º de dezembro, estamos começando mais um Safras Entrevista, hoje recebendo um convidado muitíssimo especial, presidente da ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, Pavel Cardoso. Tudo bem, Pavel? Tudo bem, Alessandro? Como é que você está? Tudo ótimo, um prazer falar contigo. A gente esteve junto na semana passada, durante o 28º Em Café, Encontro Nacional da Indústria do Café, que foi realizado de 23 a 27 de novembro, no Rio de Janeiro. Pavel, primeiramente, parabéns pelo evento. Depois, desde 2019, não havia o Em Café, a gente estava sentindo falta desse encontro, e esse evento, até pelo tema, já disse tudo o que ele veio demonstrar, né, Pavel? Verdade, Alessandro. Tivemos um evento que foi extraordinário, após 2 anos sem a realização do Em Café, que é um evento anual da indústria. Todos estávamos sedentos por, assim como utilizamos no tema, por nos reconectar para transformar e inovar os nossos negócios. E ali tivemos uma oportunidade ímpar, onde tivemos um público recorde. Foram mais de 420 participantes, entre pessoas que fizeram o uso do Day Use apenas um dia no evento, superou 450 participantes, mais de 80 associados, mais de 20 expositores. Então, tivemos um ambiente extremamente propício para essa reconexão, com muito network, para transformar. Tivemos conteúdos valiosíssimos, palestrantes de referência hoje no Brasil, como o Ricardo Amorim, o Walter Longo, o professor Roberto Rodrigues, e uma aula de cultura com uma pitada de humor muito animada, com o professor Leandro Carnal, no último sábado, com o encerramento do evento. Então, a gente teve uma sensação muito positiva de que o industrial dali saiu com bastante material para a transformação que será os nossos negócios nos próximos meses que se avizinham para frente. Pavel, um grande desafio, inclusive foi destaque nos debates do Em Café, é a nova portaria, a 570, que passa a vigorar no começo de 2023, que traz uma regulamentação, né, para a qualidade do café. Mas que eu, como, embora trabalhe há muitos e muitos anos no mercado de café, escreva bastante sobre o mercado de café, me considero um leigo, me parece que ela não passa de um espelho do programa de qualidade do café que já existe da BIC há muitos anos, né? E há muitas dúvidas entre os industriais, a gente sentiu isso durante o Em Café, mas me parece que não é um bicho de sete cabeças, né, Pavel? E pode ser até mais fácil do que se imagine para a indústria. E eu quero que tu converse um pouco com a gente sobre o que foi discutido durante o Em Café nesse sentido e o que isso representa para a indústria a partir do começo do próximo ano. Representa, antes de mais nada, eu posso de pronto afirmar, Alessandro, uma vitória para a indústria de café que promove a qualidade. Voltemos aos anos de 1989, quando a ABIC lançou o programa de qualidade com o selo de pureza. Em 89, a indústria brasileira, o consumidor brasileiro, lidava com mais de 30% de fraude. Seja ela fraude oriunda da própria planta, seja adição de outros produtos que não o café. E o consumo, em se tratando de um café que não é de qualidade, o consumo per capita caía. Ali em 89, cravamos um número que chegou a próximo de 2 quilos por habitante ano. É um número que impactou severamente e decidiu a ABIC, através do programa de qualidade com a criação do selo de pureza, criar um selo que pudesse promover a qualidade para o consumidor brasileiro. E esse movimento foi inversamente proporcional, foi uma luta, porque a BIC é uma entidade associativa, privada, sem poder de polícia, então o que se promoveu ali, dali para cá, foi educar o industrial, educar o nosso supermercadista e, sobretudo, educar o nosso consumidor para escolher apropriadamente os cafés que estão expostos nas gôndolas dos supermercados brasileiros. E houve uma vitória muito importante para todo o setor, porque hoje a indústria e os supermercados
Hoje temos menos de 1% dessa fraude, então o consumidor tem a garantia de encontrar um café de qualidade nas prateleiras dos mercados, e a resposta veio com o aumento do consumo. Com o fechamento desse ano, possivelmente chegaremos entre 4,97 a 4,98 o consumo per capita. Então, o brasileiro consome mais café porque tem qualidade disponível nas prateleiras dos supermercados nacionais. E a portaria 570 é, na verdade, como você bem colocou, um espelho desse programa de qualidade. A portaria 570 ela é severa com quem praticar impureza e educará e chancelará mais ainda o café brasileiro para dentro do Brasil, portanto, dando garantia aos nossos consumidores, e até mesmo para fora do Brasil, para as indústrias que exportam, terão aí, na regulamentação da portaria 570 do Ministério da Agricultura, a chancela do governo brasileiro de que essa categoria, o último vegetal das cestas vegetais que compõem a responsabilidade do Ministério da Agricultura, que faltava na regulamentação. Então, essa classificação oficial brasileira a gente entende como a vitória do café de qualidade que é ofertado ao consumidor brasileiro. Qual o sentimento, Pavel, até nas conversas no Café, que uma parte da indústria estava representada no evento, qual o sentimento de adaptação a essa nova regulamentação? E tranquilo, não vai ter maiores problemas? O nosso entendimento é que, para as indústrias que são associadas da BIC, os efeitos são mitigados, sobretudo por conta do associado já estar acostumado com a prática da qualidade. As indústrias associadas da BIC entregam qualidade ao consumidor brasileiro. Lembremos ainda, voltando aqui aos anos 2000, lá em 2004, a BIC criou o PQC. E ali, Alessandro, a gente categorizou o produto. Essa categorização ofertou para o consumidor brasileiro o entendimento, a percepção de que café não é tudo igual. A gente passou a identificar os cafés como tradicionais, superiores e gourmets através de análises sensoriais. Essas análises sensoriais trouxeram a percepção para o consumidor de que café não é tudo igual. Então, há parte dos industriais brasileiros que são associados da BIC e têm o PQC, e há parcialmente alguns associados que não têm o PQC, apenas o programa de pureza, que será convergido, o programa da BIC agora será um só, para exatamente espelhar o que vem da portaria 570, e essa adaptação a gente entende como natural. E o associado da BIC, a indústria nacional, poderá ofertar um café cada vez melhor ao nosso consumidor. Excelente, Pavel. Bom, falando um pouco de número de consumo, e desde que começou o selo de pureza da BIC em 89, passando pelo programa de qualidade de café em 2004, a gente é testemunha do salto incrível que deu o consumo de café do Brasil, né? Que serve até de modelo que outros países produtores deveriam seguir, né? Porque se todos os países produtores tivessem o consumo que o Brasil tem, a demanda mundial seria bem maior. E o Brasil é um exemplo nisso. Eu queria que tu falasse sobre a tendência aí, a gente deve fechar enquanto esse ano no consumo, e se a gente tem uma projeção para 2023 positiva nesse sentido. A expectativa é que a gente encontre números muito parecidos com o que foi 2021, crescendo algo em torno entre 1,6 e 1,7. O cenário para 2023, em que pese o advento da portaria 570, em que pese a expectativa de aumento de safra, e isso pode trazer alguma movimentação baixista nos preços, é importante a gente mencionar que essa queda nos preços obtido nos últimos, principalmente os últimos 60 dias, foi uma composição de fatores, entre eles a regularidade nas chuvas, o que indica uma qualidade melhor dessa safra que vem, o aumento, a confirmação do aumento dessa safra do ano que vem por parte de organismos privados, e a migração do mercado de capitais, de commodities, para os blocos europeu e Estados Unidos. Esses blocos, lembremos, estão com inflações recordes dos seus países. E a forma de você frear essas inflações é aumentando a taxa de juros. E por conta disso, boa parte desses fundos que estavam mobilizados na posição comprada em commodities, em café, migraram para esse mercado de capitais.
Essa conjunção de fatores trouxe o preço ligeiramente para baixo. Mas a gente vê isso com muita cautela, porque ainda faltam 6 a 8 meses para essa safra ainda chegar ao mercado, e as previsões que vão se confirmar efetivamente o tamanho dessa safra ainda estão por ocorrer. A Conab tem a sua primeira divulgação em janeiro e a segunda, confirmando, portanto, ou fazendo ligeira alteração, em maio. Dito isso, a indústria vê com muita atenção e cautela antes de fazer qualquer movimentação nos preços para os supermercados. Pavel, a gente conversou até durante o Em Café, entrevista, então deve fechar 2022 em torno de 22 milhões de sacas do consumo interno, correto? Essa é a nossa estimativa. Beleza. Seria uma meta bem desafiadora, como a gente falou, imaginar um crescimento nesses patamares para 2023, certo? Esse patamar para 2023, como você colocou, realmente é desafiador. A gente tem uma mudança de governo, e essa mudança de governo, naturalmente, tem impactos positivos ou não para a economia brasileira. A conferir. O mercado segue atento e nós, como indústria nacional, também. A gente espera e desejamos que o novo governo continue o diálogo com a indústria nacional. Afinal, a gente tem uma representação importante, seja na produção, somos o maior produtor de café do planeta, exportamos boa parte da nossa produção. O Brasil é o maior exportador também. O Brasil alimenta 40% do que o mundo consome de café. E nós consumimos, somos o segundo país que consome, que mais consome o café brasileiro. Em exportações, Alessandro, o Brasil exportou 6,2 bilhões em 2021. Se a gente considerar os dados informados pelo Secafé até setembro, e aqui eu me arrisco a fazer uma previsão, é possível que esse ano a gente alcance números superiores a 2012, quando tivemos uma exportação de 8,5 bilhões de dólares. Esses são números extremamente importantes. A indústria nacional, que faturou ano passado 15 bilhões, esse ano deve faturar 22 bilhões, no caso de reais. Então, são números importantes. Então, a gente segue muito atento com as expectativas, sobretudo das indicações do ministro da Economia, ministro da Cultura, que são os que mais impactam o nosso setor, para então podermos traçar os números para 2023. Pavel, um outro desafio do Brasil é a exportação do café industrializado, torrado e moído. E a gente ainda, digamos assim, engatinha, né, nesses volumes exportados. Né? Você citou aí dados, eu tenho aqui que em 2022, no acumulado do ano civil, janeiro, outubro, o Brasil exportou 3,157 milhões de sacas de café industrializado, uma queda de 3,1% em relação ao igual período do ano passado. É um volume pequeno, cerca de 10% do total que o Brasil exporta de café. Eu sei que é uma meta da indústria, da BIC, fomentar e dar condições, estrutura, né, para que a gente tenha condições aí de exportar bem mais o café com maior valor agregado. A gente tem espaço para isso, a gente tem condições para isso. O que é preciso para a indústria dar um salto nisso, já que tem outros países que nem produzem café e que ganham até mais dinheiro com café do que o Brasil? Você foi muito feliz no número que você colocou aqui. A exportação dos cafés industrializados são 10% do que exporta-se de commodity. Mas estão englobados nesses dados aí, Alessandro, os dados do solúvel, É verdade. que exportam entre 630 e 650 milhões de dólares. Né? O ano passado são dados também do Secafé, portanto, dados oficiais, contra 6,2 bi do total de exportado, é um número realmente impressionante. Mas a indústria de torrado de vidro exporta muito menos. A Sim, exportação, a Pavel, exportação desculpa, o solúvel é 3,1 milhões de sacas, né? E o café torrado e moído é apenas 39.554 sacas exportadas em 2022. É pouco, né, exato, Pavel? é nada praticamente, né, Alessandro? Então, a exportação de produto acabado, a pergunta que você me fez é: tem espaço para isso? Absolutamente tem. A gente tem uma perspectiva enorme de exportarmos mais produto acabado para o mundo afora. Isso é exportar valor agregado. Ora, nós exportamos para os Estados Unidos entre 600 a 700 mil sacas de café arábica todo mês, e entre 80 e 90 mil sacas de arábica
de conilon todos os meses. Se a gente considerar o que se exporta de café torrado moído, é mínimo. Então, há um espaço, e esse espaço a indústria nacional, através da BIC, entende como uma oportunidade de negócio. E essa oportunidade de negócio seja educar o nosso industrial, preparando ele a desenvolver os seus processos industriais que sejam alinhados com as certificações internacionais, portanto, para evitar toda e qualquer barreira, e promover ponte, através de pontes comerciais, como as que aqui fizemos em julho, quando assinamos um termo de entendimento, um memorando de entendimento com a Kizad. A Kizad é o porto de Abu Dhabi, é Khalifa Industrial Zone of Abu Dhabi. Assinamos um memorando de entendimento com eles para justamente abreviar as conversas e promover, mobilizando a indústria nacional para, naquele mercado, fazer as suas exportações de produto acabado e dali alcançar o mercado asiático, porque a Kizad tem uma parceria muito próxima com o governo chinês. Então, a indústria nacional ela tem espaço para exportar para os Estados Unidos, para o bloco europeu e para a Ásia, através dessa ponte construída aí com a Kizad em Abu Dhabi. Tem alguma meta, Pavel, assim, no futuro, de quanto que a gente pode saltar, né? Já que, por enquanto, é incipiente, na verdade, os embarques de torrada e moída, né? Esse valor que eu falei de 10% das exportações engloba o solúvel, que é quase todo o produto industrializado. Mas tem alguma meta que a gente pode imaginar? A gente está construindo ainda esse projeto com apoio da Apex, que é o organismo brasileiro que promove a exportação dos produtos industrializados do Brasil. E esses números estão sendo construídos ainda através da base de dados que a BIC tem dos seus associados que já exportam, dos seus associados que têm interesse em exportar, portanto, já pronto com as suas plantas, alinhados com as certificações que os países de destino exigem, e daqueles que têm vontade de exportar, mas ainda não têm as suas estruturas devidamente preparadas. Essa composição de números de indústrias e as suas plantas instaladas é que vão definir a meta para 2023. A gente entende como meta desafiadora, seja por conta da oportunidade do Brasil não exportar quase nada de café torrado e moído, seja por conta do apetite que esses mercados têm dos cafés brasileiros devidamente certificados. Certo. Pavel, uma outra questão, já para a gente se encaminhar para o final do nosso bate-papo. Recentemente, houve uma certa mudança, né, no mercado para a indústria, de uma maior utilização do café Conilon nos seus blends, por questões de oferta, por questões de preço, por questões de mercado, né? Os preços deram aquele salto do Arábica recentemente, agora se acomodaram mais para baixo, mas houve um momento que a indústria enfrentou um período bem complicado, né? Com preços do Arábica muito elevados, não podendo repassar esses custos ao consumidor final, e acabou se adaptando a utilização de um percentual maior nos seus blends do Conilon. Eu não sei qual o percentual médio que vocês imaginam, mas ouve-se no mercado em torno de 80%. Eu não sei se é essa a realidade. Eu só quero te questionar se essa é uma tendência natural que o mercado deve manter, ou se isso vai continuar variando de acordo com os balanços de oferta e demanda no mercado. A gente sabe que até os números de exportação do Conilon brasileiro caíram bastante porque a indústria nacional usou mais, né? Então, caiu 60% mais ou menos neste ano os embarques de Conilon, porque a indústria nacional está utilizando mais. É uma tendência a maior utilização? O consumidor não notou nenhuma diferença de qualidade? Está tranquilo nessa questão? Como é que você vê isso? Vamos primeiro esclarecer para o seu consumidor a diferença básica entre os grãos arábica e os grãos robusta, que são conhecidos comercialmente no Brasil como os cafés Conilon. Sempre existiu uma diferença muito grande de preços de qualidade entre o arábica e o robusta. E essa diferença transformava o Conilon no patinho feio das matérias. E isso hoje não é mais verdade. O investimento maciço na lavoura, técnicas de manejo, melhora de produtividade que o produtor de Conilon teve, merece o nosso aplauso, a nossa deferência, porque o Conilon entregue hoje às nossas indústrias é um Conilon de altíssima qualidade. E explicando então aqui a especificação entre o arábica e o robusto, o arábica é um grão que é mais suscetível às intempéries da natureza e, portanto, menos resistente,
e o Conilon mais resistente. Por isso, um grãozinho que tem maior composição de massa. O Arábica tem mais aromas. Todas as variações sensoriais que a gente observa no café são do grão Arábica. Então, essas variações sensoriais, toda a acidez, a astringência, corpo, aroma, sabor que o Arábica tem, o Conilon tem uma bebida neutra. Só que ele que entrega o corpo, a extração de sólidos solúveis na xícara. Sem o Arábica, o Conilon é uma bebida neutra. Sem o Robusta, o Arábica é uma bebida sem corpo. A composição dos dois, entrega ao nosso consumidor, é que formam o blend perfeito. Entre ter mais Arábica ou mais Robusta, é uma decisão que o consumidor dá de resposta como feedback para a indústria. Consumindo produtos com mais predominância arábica, a indústria vai responder dessa forma. Consumindo produtos com mais predominância robusta, a indústria também vai responder dessa forma. É o consumidor que escolhe, né? E nós enxergamos hoje essa reação. Primeiro, há uma discrepância menor nos preços, notadamente por conta do Conilon ter melhorado bastante a qualidade, portanto, encurtado esses preços, mas para o consumidor nós estamos tranquilos de continuar oferecendo um café de qualidade, sejam eles com uma variação maior sensorial que é existente no Arábica, seja ele com uma existência maior de corpo e entrega na xícara, o rendimento maior entregue na xícara, por uma excelência que o grão do Robusto tem, uma maior composição de sólidos solúveis, portanto, consegue entregar maior rendimento, o consumidor com menos pó consegue fazer mais café, e, portanto, a indústria observa com bastante atenção. Se o consumidor decidir consumir cafés mais arábicas, a indústria vai utilizar mais arábicas. Se o consumidor continuar decidindo ter maior economia na xícara, a indústria vai utilizar uma quantidade maior de robusta. Quem decide é o nosso consumidor. E sempre lembrando, né, Pavel, que a gente teve uma melhora tão grande na qualidade dos Conilons, que o que a gente tem de concurso de qualidade de cafés Conilon, de altíssima qualidade, altíssimo sabor, realmente é um ganho, né, que a gente teve no Brasil. Pavel, última pergunta. Quando é que o Brasil vai superar os Estados Unidos no consumo? Essa é uma pergunta que é música para os nossos ouvidos. O consumo per capita americano ele é menor, a gente já ultrapassou os Estados Unidos quando a gente fala de consumo per capita, a gente já chega a quase 5 quilos per capita, e os Estados Unidos, o consumo per capita deles é 4,2, mas em função deles terem lá 330 milhões de habitantes e nós chegando aí aos 220 milhões de brasileiros, o desafio aqui é exatamente aumentar o consumo per capita, oferecendo cafés de qualidade para o nosso consumidor, e a portaria vai ajudar a BIC nesse processo, portanto, os industriais que ofertam qualidade, mas a nossa expectativa é que nos próximos 5 anos a gente alcance esse gol. Aproveitando o momento da Copa, né, Alessandro? É importante que a gente consiga alcançar esse gol aí nos próximos 5 anos, é a nossa expectativa. Pavel, muito obrigado, viu? Foi um prazer esse bate-papo. Um prazer estar com vocês na semana passada no Em Café, que foi um sucesso. A gente espera que não tenhamos mais hiatos agora, né? Que seja novamente o Em Café todo ano para a gente se reencontrar. Muito obrigado, Pavel. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Alessandro. E para os seus espectadores, eu peço que já reservem na agenda a presença no próximo Em Café com data e local já definidos. Será entre 15 e 19 de novembro, no Vila Galé, Alagoas. Esperamos você também por lá e toda a sua equipe. Estaremos lá, com certeza, Pavel. Muito obrigado. Ó, já anunciado aí em primeira mão para Safras TV o próximo Em Café. Obrigado, Pavel. Um abração. Um abraço, Alessandro.